Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a este estudo, a esta apreciação da Palavra de Deus. E que bom é saber que nós estamos começando mais uma semana olhando para a Bíblia de maneira devocional, de maneira a querer aprender dela. E eu agradeço a Deus, mais uma vez não me canso de dizer, de ter você aqui comigo neste aprendizado. Insisto em dizer que tem sido uma experiência muito importante para a minha vida. Tenho aprendido bastante em ser forçada a olhar para o texto bíblico, olhar com mais profundidade, para além de um devocional que às vezes eu no meu sofá o fazia bem relaxadinha, contente, gostosa. Claro que Deus sempre fala alguma coisa no nosso coração, mas aqui eu tenho tido esta oportunidade de olhar mais profundamente para cada texto bíblico e poder compartilhar com você aquilo que o Senhor também tem compartilhado comigo. Vamos ao texto de João. Hoje é segunda-feira, nós estamos seguindo nas segundas, quartas e sextas no Evangelho de João e estamos no capítulo 6 e hoje nós estaremos lendo do versículo 41 até o 59 e o texto diz o seguinte: Murmuravam, pois, dele os judeus porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: Na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muito bem, um texto um pouco longo, este capítulo de João, né? Capítulo 6, vai até o 71, são muitos versículos e nós tomamos um contexto aí. Mas o que me chamou a atenção neste texto de hoje foi uma pergunta que os próprios judeus fizeram para Jesus. E eu creio que essa pergunta seria a minha pergunta também, porque este Jesus que apareceu na vida deles ali como um profeta e agora está falando com autoridade, está obrando milagres, insiste em dizer que ele é o pão que desceu do céu. Mas para além disso, para além de dizer-se filho de Deus, além de dizer-se um presente de Deus ou uma dádiva de Deus para eles, enviado de Deus, ele neste texto aqui insiste na questão de comer a carne dele e beber o sangue dele. No versículo 52, seria a primeira palavra que você vai ver aqui, que foi uma pergunta dos judeus. Olha lá. Disputava, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? E esta é uma pergunta muito lógica. Jesus está falando que... Você viu quantas vezes ele insistiu? Jesus falando: Quem comer vai ter vida eterna, comer da minha carne, beber do meu sangue, dar a sua carne a comer. E eles perguntaram a pergunta mais óbvia, que seria uma pergunta
óbvia para nós também. Como pode dar este a sua carne? E a resposta que me veio ao coração tinha sido já apresentada a eles pela profecia de Isaías, que nós conhecemos bem no capítulo 53, quando nós entendemos que ali o Senhor está oferecendo a sua carne, o seu corpo, aleluia, porque o Cordeiro, o Messias, haveria de ser sacrificado, entregue na cruz do Calvário. Então, naquele texto profético de Isaías 53, ele ali está dando a sua carne, porque diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, que ele foi moído pela nossa iniquidade, ele foi castigado para que nós tivéssemos paz, e ele foi punido severamente para que nós fôssemos sarados. Então, toda esta colocação de moído, punido, castigado, ferido, foi cumprido na carne de Jesus. E foi desta maneira que eu entendo que Jesus deu a sua carne. E está aí a resposta para aqueles judeus. Em verdade, esta resposta já lhes tinha sido dada, porque nós acabamos de mencionar o texto de Isaías. Mas no versículo 54, Jesus ainda diz estas palavras: quem come da minha carne, e ele adiciona, e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aí ficou mais complicado. Se eu até entendo aonde ele deu, como ele pode, que a pergunta dos judeus foi essa: como pode ele dar a sua carne? E nós já entendemos, ele daria através do seu sacrifício. Amém? Mas agora ele fala como que fosse uma coisa real, comer da sua carne e beber do seu sangue. Então, torna-se ainda mais complicado de entender como é que alguém vai comer. E aí nós, que já conhecemos o Evangelho, ainda não lhes tinha sido apresentado a este grupo de pessoas, mas nós conhecemos que no final da vinda de Jesus, antes dele morrer, ele ceou com os seus discípulos e ele tomou o pão e o abençoou e partiu e disse as palavras que fariam todo o sentido agora junto com essas que nós estamos estudando. Ele tomou o pão, partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Claro que aquilo não era o corpo, aquilo era um pão. Mas ele mandou fazer isto em memória de mim. Então Jesus estava estabelecendo um simbolismo. Ele mandou repetir este gesto, os seus discípulos fizessem isso até que eles voltassem a comer com ele um dia, que seria o tempo da tal vida eterna. Então, no texto, no estabelecimento deste novo testamento no meu sangue, como disse Jesus, aleluia, agora faz sentido para nós o que é comer da carne e beber do sangue, porque ele diz: quem tem isso tem comunhão, vai viver em mim. E nós aprendemos na teoria e na prática como igreja que a Santa Ceia é uma experiência, é uma cerimônia de comunhão. Nós tomamos aquele momento deixamos de pensar em todas as demais coisas, nem ali se importa muito o nosso trabalho na igreja, nem a obra do Senhor, mas é um momento íntimo de lembrar-se do sacrifício de Jesus, de lembrar-se deste novo testamento no seu sangue e de tomar parte da comunhão dos elementos, lembrando-nos, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. E quando nós, a cada mês, participamos dessa cerimônia de comunhão, inclusive na cerimônia, lendo o texto ali de Paulo aos Coríntios, nós somos lembrados, inclusive, a comunhão uns com os outros, não é? Muitas vezes a oportunidade para nós pedirmos perdão. Ali é um momento que nós, como crentes, consertamos-nos com Deus, pedimos perdão, mas se há algo com relação a um irmão, nós nos consertamos porque queremos ter liberdade de comunhão com Deus, e esta comunhão é simbolizada na Santa Ceia. Graças a Deus pela sua sabedoria imensa que estabeleceu, que deixou para nós esta
este simbolismo, esta cerimônia, a Santa Ceia, que nos faz entender as palavras de Jesus. E aquele que permanece ceando junto à igreja até o fim, o Senhor diz, este terá vida eterna, viverá para sempre. Nós sabemos que esta vida na carne se acaba. Se é pela morte de idade, se é por um acidente, se é por uma enfermidade, o fato é que ela tem fim. E alguns que sejamos nós, por exemplo, que ouviremos a trombeta e não veremos a morte, não é? Por uma destas causas, mas passaremos, este corpo mortal será revestido da imortalidade e nós seremos transformados, ou seja, esta realidade humana, carnal, material vai desaparecer, vai dar lugar a uma outra dimensão e esta será a dimensão que nós viveremos para sempre, conforme está escrito no versículo 58, quem comer este pão viverá para sempre. A promessa do Senhor está de pé e a nós nos cabe, a cada mês, a cada tempo, vivermos como igreja na comunhão entre os irmãos e com o nosso Senhor. Amém.